Vocês estão bem? Vira para a pessoa do seu lado e fala, uau. E sabe por que uau? Por causa da adoração que nós fizemos agora aqui através dos louvores. Eu estava ali atrás só vendo toda a igreja adorando ao Senhor. E esse último louvor que teve, que é um medley, as pessoas mais antigas vão lembrar já desde a sua época, quando você se converte. E eu não sou tão velho assim, mas são músicas que desde quando eu era criança e venho acompanhando a trajetória na igreja, escutar esses louvores, nossa, é fantástico. Né? Até para os mais novos, é muito bom você conhecer os louvores mais antigos. Que, né, é uma atmosfera diferente, é algo diferente que você não viveu e que os mais antigos viveram. Então vira para a pessoa do seu lado de novo e diz, uau, que adoração. Aleluia. Eu fico muito feliz de novamente trazer uma mensagem aqui nessa manhã para toda a igreja. E fico mais feliz ainda porque é algo que eu estou vivendo todos os dias. Adoração como um estilo de vida. E eu quero que nessa manhã, eu quero ser muito breve, mas eu quero que você preste muita atenção. Porque é isso que Deus procura em todos nós. Ter um estilo de vida de adorador. Não ter um estilo de vida que o mundo quer nos oferecer, mas um estilo de vida de adorador. Então eu queria que você realmente prestasse bem atenção nessa mensagem. E eu quero que você aumente as suas expectativas nessa manhã. Eu quero que você leve isso para a tua vida, desde da criança que aqui está, até o mais idoso de cabelo branco. Eu quero que você leve isso, que é isso que Deus procura aqui nessa manhã. Pessoas que têm um estilo de vida de adorador. Quantos querem isso? Quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Há algumas semanas atrás eu disse uma frase que marcou muito a minha vida e quero dizer ela novamente aqui, que tem tudo a ver com adoração. E lembrá-los, quem esteve aqui quando estive ministrando, que adoração não é o que você canta. Adoração é aquilo que você, com o seu coração, está expressando em obedecer e conhecer ao Senhor. Adoração não é somente o que nós fizemos agora no período do louvor. Às vezes nós pensamos que é isso apenas. Não, isso é um complemento de um adorador. Então, adoração não é aquilo que você canta para Deus. E sim, é uma resposta em conhecê-lo e obedecê-lo. E de fato, você é um adorador do Senhor? Eu faço essa pergunta para você. E eu quero que você analise agora. De fato, você é um adorador do Senhor? Ao ponto de conhecê-lo e obedecê-lo? Analisa aí. Quando nós falamos em conhecer e obedecê-lo, nós temos que ser marcados com um estilo de vida de adorador. Você tem que ser marcado com isso. Não pode ser algo à toa. Não, você tem que marcar a sua vida com um estilo de vida de adorador. Eu fui marcado por pessoas. Minha mãe, várias outras pessoas. Ela me ensinou a ter um estilo de vida. Eu não sei se você é evangélico desde criança ou berço evangélico, mas você que não é, com certeza alguém marcou em sua vida, para você estar aqui hoje, dentro de uma igreja. E você sabe muito bem quem é essa pessoa, você foi marcado por essa pessoa, para você estar aqui agora. Por quê? É uma pessoa que vivia como um adorador, como um estilo de vida, e querendo levar pessoas a ter esse estilo também como ela.
Adorador, preste atenção, adorador marca a sua geração. Adorador marca a sua geração. Fala para a pessoa do seu lado, adorador marca a sua geração. E aí eu pergunto, você tem marcado a sua geração com o seu estilo de vida? Você tem marcado? Quando falamos em ser marcados e gerar uma geração profética, ser marcados e marcar uma geração, temos que primeiro saber e entender que nós temos que ser marcados. Para nós marcarmos uma geração, primeiro nós temos que ser marcados. Não tem como você, do nada, querer marcar a sua geração com o estilo de vida que você tem vivido até os dias de hoje. Se não fizermos isso, todas as mensagens que você falar, o estilo que você fizer, que você é, não vai adiantar de nada. De nada. Por isso que nós temos que ser marcados para marcarmos gerações. Ser marcado por Deus faz parte do seu plano, para todos nós. Às vezes as pessoas querem conhecer a vontade de Deus, mas não querem ser marcadas por Ele. Vou te dar um exemplo. Quando nós vemos dias de campanha nas igrejas, a igreja lota, às vezes não cabe nem aonde sentar as pessoas, em dias de campanha. Por quê? Ela está ali querendo algo, às vezes para o intuito dela mesma, às vezes por algum milagre, enfim. Mas cadê depois essa pessoa? Quando acaba essa campanha? Não está mais na igreja. As pessoas querem as coisas que marcam ela naquele período, mas não querem andar com a pessoa que marca ela. Apesar dessa marca ser geralmente feita por um processo de muita aprovação e renúncia, para você ser marcado, é um processo de muita provação e de renúncia. Vou falar um pouquinho mais forte por causa da chuva. Para você ser marcado, você tem que renunciar a muitas coisas. Para você ter um estilo de vida de adorador, você tem que renunciar muitas coisas. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi o próprio Paulo que diz e deixou esse relato com sua experiência mediante a vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, 2. Vamos abrir para ler? Romanos 12, 2. Para quem não está com a sua Bíblia aí, só vê ali no telão. E diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existem fórmulas para caminhar com o Senhor, para ter uma vida, para ter um estilo de vida. Não existe fórmulas. Mas existe algo em comum em todos aqueles que foram marcados por Deus e que marcam sua geração. Essas pessoas desenvolveram um estilo de vida. Para você marcar sua geração como um adorador, você tem que ter um estilo de vida de adorador. Você vai ser marcado, você vai começar a ter um estilo diferente, você vai renunciar a coisas
Você vai renunciar ao que o mundo quer para você ter essa vida de adorador, um estilo de vida. Aí eu pergunto novamente para você, você conhece alguém que marcou a sua geração aqui na Terra? Você conhece alguém? Conhece alguém que está marcando a sua geração? Ou que marcou a sua geração aqui na Terra? Uma pessoa que marcou sua geração renunciou muitas coisas para ter uma vida de adorador? Você conhece? Hoje nós vemos, nas redes sociais várias pessoas marcando a sua geração. E Deus levanta essas pessoas, só que eles renunciam para ser esse adorador, para marcar a sua geração. E uma das pessoas que vocês conhecem, que marcou a sua geração, e que os frutos ainda vão se prolongar aqui, que é quem, pastor Astério? Ele renunciou tudo, renunciou muitas coisas para servir a igreja. E nem com o que ele tinha, os problemas que ele tinha de saúde, câncer, enfim, etc., fez parar esse homem. Ele marcou a geração dele. Com um estilo de vida de adorador. Mas como ter uma vida de adorador? Para que eu marque a minha, para que você marque a sua geração. Como ter um estilo de vida assim? Mas primeiro, nós precisamos entender o que é adoração. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra adoração? Alguém sabe? Alguém arrisca aí? O significado da palavra adoração. Amar uma coisa mais que as outras. Faz sentido. Eu vou dizer para você, lá no dicionário, a palavra adoração deriva da palavra em latim, adorare. Adorare. Define esse significado em render culto às coisas ou pessoas consideradas como sendo santos e prostrar-se diante de algo em sinal de reconhecimento, idolatrar e amor excessivo. Isso significa a palavra adoração no vocabulário. Isso que nós nem trouxemos para a Bíblia. Vou ler novamente para vocês. O significado da palavra adoração vem do latim adorare. Define render culto às coisas ou pessoas consideradas como sendo santos e prostrar-se diante de algo em sinal de reconhecimento, idolatrar e amor excessivo. Tomem muito cuidado as pessoas, eu sei que é de praxe, assim, às vezes comum na tua vida, você, eu adoro comer isso. Tomem muito cuidado. Olha o que significa a palavra adoração aqui. Eu adoro ir em tal lugar. Tome muito cuidado. Adoração não pode ser para essas coisas. Tem que ser para isso que acabamos de ler, o que está no dicionário. Porque ele é um amor excessivo, idolatrar. E quem tem que ser idolatrado? Aonde que o seu amor excessivo tem que estar? No Senhor. Trazendo isso para a palavra, significa um amor profundo, um amor intenso, expressando o nosso sentimento por aquele que nos criou. Cultuando o nosso Deus, idolatrando ao único merecedor da nossa adoração. Ele é o único, não pode ser mais nada. É Ele que nós temos que ter essa adoração.
idolatrar ao único merecedor. Lá em Salmos capítulo 95, versículo 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos de joelhos diante do Senhor que nos criou. É isso. Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Versículo bem conhecido aí. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Acompanha comigo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e é necessário que o que adoram, adorem em espírito e em verdade. E aí? Você tem sido isso aí que nós acabamos de ler? Você tem tido esse estilo de vida de adorador mesmo? Reflete. Mas porque Deus procura, e Ele vai continuar procurando até os últimos dias. E sabe por quê? Deus não precisa da adoração. Ele não precisa da adoração. Mas como assim, Jonatas? Ele é a adoração. Então ele não precisa isso de você, mas ele vai procurar. Ele quer ver o seu coração. Se é esse estilo de vida que você tem procurado para a sua vida. Deus quer o adorador dele, Ele quer que adore em espírito e em verdade, segundo o coração dele. E aí? Você tem tido esse estilo de vida de adorador? Você já aprendeu o que é a adoração. Você está aprendendo aqui que você precisa primeiro ser marcado para marcar a sua geração. E você tem marcado a sua geração como? Com o seu estilo que você está vivendo nos dias de hoje. E aí? É um choque, né? Alguém sabe dizer aonde nasceu a adoração na Bíblia? Aí já é escola dominical, hein? Eu falo muito nessa questão de escola dominical porque eu nasci, né? Vou contar depois um pouco aqui. Sou desde criança já dentro da igreja. E sempre estive em escolas dominicais, desde criancinha, berçário, enfim, criança, junior, adolescente e assim vai, até os dias de hoje. Alguém sabe dizer aonde na Bíblia começa uma adoração ao Senhor? No céu? Na Bíblia. Rei Davi, quem mais? Vamos lá. Quem mais? Alguém quer chutar aí? Aonde nasceu? Aonde foi feita a primeira adoração ao Senhor? Ao Senhor. A primeira. Aonde está mencionada a primeira adoração ao Senhor? Não estamos falando de cantar, tá, gente? Cânticos, louvores. Estamos falando de adoração. Boa! Que está lá em Gênesis 22, 5. Sobre Abraão. Lá fala sobre uma história que eu quero ver se você se identifica aí. Lá em Gênesis 22, 5, nós vemos que não se fala nada de música, equipe de louvor, ou um culto formal. Vemos um homem sendo profundamente desafiado.
a obedecer a Deus até os últimos momentos, até as últimas consequências. Forte, né? Foi aí que nasceu a adoração. E aí todos conhecem a história, né? Que ele precisou levar Isaac como um sacrifício. E aí? Você acha que se ele não tivesse um estilo de vida de adorador, ele iria fazer o que ele fez? E você faria isso nos dias de hoje? Mas não foi tão simples assim. O Senhor Jesus investiu nele, em Abraão, investiu nele aproximadamente 50 anos para que ele conseguisse fazer que ele fosse marcado com o estilo de adorador e ele conseguir fazer o que ele fez, de levar o seu filho aonde Deus pediu, como um sacrifício. O Senhor investiu nele 50 anos para acontecer isso. Não foi assim de um dia para o outro. Foi nesse contexto que nasceu a adoração. Não havia música ou palavras bonitas. Havia uma pessoa que ousou a crer e obedecer a Deus, que é ter uma vida de adorador. Aí você entende aquela frase que eu li lá em cima, que, vou ler novamente, a adoração do Senhor é a resposta do seu coração em conhecer e obedecer ao Senhor? Você entende? Adoração é isso. É o que Abraão fez. E aí, igreja? Se Deus pedisse para você algo, hoje, agora aí falando com você, você faria? Você teria essa coragem de fazer? Algo no mesmo nível, como Deus fez com Abraão aqui? Você teria essa coragem? Ou ficaria na dúvida? Está na hora de nós mudarmos nossos estilos, né? Se Deus falasse, vou ser bem simples aqui em algumas palavras. Não vamos levar num nível tão alto assim, não. Mas coisa simples. Do seu dia a dia, cotidiano. Se Deus falasse para você, fica aí, sem celular, 1 ano. Você faria isso? Sendo que isso aqui hoje é uma baita de uma ferramenta. Ferramenta de trabalho. Você iria entender e obedecer ao Senhor, fazendo isso, deixando 1 ano sem usar celular? Se Ele falasse com você, eu quero que você fique 1 ano sem seu celular. Ele tem destruído a sua vida. Independente se é uma ferramenta de trabalho, enfim, você ficaria sem isso aqui? Ou, um exemplo, aquele sonho de ter o carro. Você tem aquele carro do sonho. E Deus falasse para você, eu quero que você dê esse carro para aquela pessoa. Você daria o seu carro para aquela pessoa? Você teria essa coragem? Estou falando de coisa simples, tá? Não estou falando nem de filho. Igual Abraão aqui. Você teria coragem? Você suou ali a camisa com o seu trabalho, com o seu suor, vários anos para conseguir esse carro do sonho. Em 1 mês, menos de 1 mês, Deus falasse para você, eu quero que você dê o seu carro para aquela pessoa que está precisando. E às vezes nós nos colocamos, mas eu também estou precisando do carro, Senhor. Mas se é Deus falando, você vai obedecer Ele? Você tem essa coragem de obedecer o que Deus está falando?
E vou além de um carro. Se Deus fala, dê a sua casa para aquela pessoa que está morando na rua, você daria a sua casa? Não precisa me responder, eu quero que você analise a sua vida aí. Teria essa coragem? Novamente digo, você foi lá, batalhou, lutou, às vezes trabalhou dia e noite para construir a sua casa, ter a sua casa. Às vezes você está pagando o financiamento da sua casa e Deus fala, vai e doe. Deus me fez lembrar de algo aqui que eu fiz. Por isso que eu falo que Deus é muito doido, né? Eu precisei abençoar a igreja lá em Artur Nogueira com algo. Uma ferramenta minha de trabalho. Valor altíssimo. Mas eu fiz aquilo com tanta alegria, mesmo eu sabendo que aquilo era ferramenta de trabalho para mim. Mas eu vi o que Deus queria que eu fizesse. E eu entendi. Isso nos conforta. Isso é ter um estilo de vida de adorador, em conhecer e obedecer ao Senhor. E eu fiz isso. E quer que eu falo para você? Eu estava pagando isso quando eu ofertei à igreja. Eu continuei pagando algo que eu ofertei à igreja. Isso é um estilo de vida de adorador. E aí, se Deus pedisse a sua casa, você teria essa coragem de dar essa casa para uma pessoa que realmente está precisando mais do que você? Mas, Jonatas, eu também preciso morar em alguma casa. Eu preciso ter um teto. Sim, mas se Deus está te pedindo isso, e aí? Você teria essa coragem? Independente da circunstância, independente de como Deus iria fazer para você novamente ter uma casa? Isso é adoração. Você fazer a vontade e perfeita do Senhor. Aí eu pergunto novamente, você tem tido um estilo de vida de adorador do Senhor? Mediante essas coisas que Deus pode te pedir. Talvez Ele já até te pediu algumas coisas aí e você recusou. Eu falei algumas aqui, mas às vezes é coisa até mais simples. Às vezes é uma cesta básica, às vezes é um leite, às vezes alguém bate lá na tua porta lá, viu, eu estou precisando de comida. E você fala, hoje eu não tenho, mas às vezes você tem lá na sua despensa. Coisa simples. Deus, Ele é simples. É nós que complicamos tudo. E não queremos entender que é a voz do Senhor. Agora eu vou cutucar um pouquinho mais ali. Se Deus pedisse para você, exclua suas redes sociais. Hoje é febre, né? Ferramenta de trabalho também. Exclua aí suas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, enfim, tudo que tiver aí. Você faria isso? Para algumas pessoas é fácil. Para algumas que ganham dinheiro com isso, não é fácil. Você faria isso? Saia de grupos de WhatsApp. Saia de grupos. E às vezes você está lá. Por que você está nesse grupo? E falando um pouco sobre redes sociais, isso tem tirado você de ter um estilo de vida de adorador. Isso tem tirado de muitas pessoas. Porque às vezes, as redes sociais, ela quer que você tenha um estilo conforme ela tem. Ah, eu sigo aquela pessoa, nossa, quero ter uma vida igual a ela. Quero ter aquilo que ela tem, nossa, quero ser famoso. E aí?
é o que Deus quer para a sua vida? Hein, igreja? Analisa aí. É muito sério, igreja. Nos dias de hoje não está fácil, não. Ter um estilo de vida de adorador. Isso aqui, ó, tem acabado com muita vida, com muita história de vida. Mas também pode se tornar uma ferramenta muito poderosa de você ganhar pessoas para o Senhor e mostrar o seu estilo de vida de adorador. E eu acredito que Deus já deve ter falado com muitos aqui. Nossa, meu Instagram, minhas redes sociais está um lixo, né? E Deus está cutucando para mim parar com isso. Por quê? Você quer ter um estilo de vida que você não tem, que você não é, e o que é o que o Deus não quer para você. Estou trazendo isso para os dias atuais, hein? É muito sério, igreja. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Até os últimos dias. Aí eu falo também, aqueles que é viciados ficarem em computadores, em videogames. E é até engraçado, eu tive fazendo um evento em Dayatuba, de games. Quando a gente fala de videogame, games, essas coisas de computador, jogos, enfim, a gente lembra muito de adolescentes, crianças, né, jovens. Se eu falar para você, o grande público desse evento de games são pessoas que são casadas, são pessoas que estão procurando alguma coisa nisso. Eu fiquei abismado de ver isso lá. Eu esperando ver muito adolescente, muito jovem, muita criança lá. Confesso para vocês, 75% eram pessoas de cabelo branco, que estão viciadas nisso. Se Deus falasse para vocês, que gostam desse tipo de coisa, vai lá, quebra esse computador, vai lá, quebra esse videogame. Quebra, não é nem guardar, é quebrar. Você faria isso? Faria isso? Você tiraria, você arrancaria esse estilo que Deus não quer para você, que hoje tem muitos jogos aí, né? Que não condiz com o que Deus quer. Você faria isso? Teria essa coragem? Todas essas coisas têm, quando Deus cutuca nós, quando Deus cutuca você em alguma coisa para você fazer e você não faz, você pode ter certeza, é porque é um estilo de vida que você não está tendo, que Ele quer para a sua vida. Então está na hora de nós termos o nosso coração sensível e a nossa mente sensível à voz do Senhor. Eu sei que nos dias, né, eu gosto até de falar sobre isso, os dias que nós estamos vivendo está uma loucura, é correria, é trabalho, é escola, faculdade, é família, filhos, enfim. Mas nós precisamos parar e respirar, e entender qual é a vontade do Senhor com tudo que nós vivemos aqui na terra. Deus, Ele tem provado nós e desafiado todos os dias. E Ele vai continuar fazendo isso até o seu último dia, aqui na terra, ou o dia que Ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai continuar fazendo isso. Ele nos prova de várias formas para sabermos se nós realmente somos adoradores dele. Eu sei que nos dias difíceis, né? Eu também passo por dias difíceis. Cansaços, né, as correrias, problemas, às vezes familiares, às vezes financeiros, enfim. Nós todos passamos. Mas nós precisamos, é isso que eu falo, parar um pouco e analisar. Senhor, eu quero ainda continuar tendo o seu estilo de vida, que o Senhor quer para a minha vida, independente da circunstância, dos problemas.
Olha aí, vou citar novamente, pastor Astério, vocês conhecem ele mais ainda do que eu. Quem conviveu muitos anos aqui com ele. Com tudo que ele tinha, com tudo que ele fazia, ele tinha um estilo de vida de adorador. E era nítido ver isso nele. Nítido. Eu quero contar 2 histórias aqui. E uma das histórias é a minha. Porque não adianta eu falar aqui com vocês e eu não viver isso. Eu tenho que viver isso. E se eu estou aqui hoje é porque o Senhor quis. Ou não quis. A minha história, eu falo, nossa, é muito doida mesmo. Muito louca. Não porque eu era do mundo, não. Como eu disse, eu já vim de um berço evangélico. Da igreja quadrangular já também. Até os dias de hoje. Só que às vezes, na minha vida, a gente vai aprendendo as coisas. Como você está aprendendo dia a dia. Ter um estilo de vida de adorador. E olha que eu era muito envolvido com as coisas da igreja. Sempre se envolvendo com as coisas da igreja. Sempre. Estando na igreja, participando de vigílias, encontros. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez. Eu tenho fotos minha com a minha mãe, eu no colo dela. Eu estava no colo dela e eu nunca fui empecilho para ela, para estar na igreja, em acampamentos. Né? Então, eu sempre estava ali, envolvido com as coisas da igreja. Por isso que eu falei, né, como é gostoso escutar as músicas mais antigas, né, que nos faz lembrar de, né, quando a gente era menor, né, era mais novo. Mas confesso para vocês, e não tenho vergonha de dizer isso, há poucos anos, eu comecei a adquirir um estilo de vida de adorador, mesmo sendo envolvido na igreja. Então, vocês que são muito envolvidos na igreja, tomem muito cuidado para não se acomodarem. E achar que isso que você está fazendo está bom. Nunca vai estar bom. Tudo se renova. Tudo há algo novo que o Senhor quer fazer no meio da tua igreja. Estratégias, cultura, formas de lidar com a igreja. Nós temos que aprender isso. E confesso que há poucos anos, mesmo sendo tão envolvido, e já há um bom tempo envolvido com a parte de louvor, ministérios, liderança, aprendendo, as minhas referências mudaram quando eu comecei a ter estilo de vida de um adorador. As minhas referências, o que eu via nas minhas redes sociais, mudou. Mudou. Porque às vezes nós procuramos tantas coisas, sem saber se é a vontade do Senhor, que é o que nós estamos falando aqui. Aí você não tem esse estilo de vida de adorador. Você acha que você é um adorador. Você só vai perceber quando as coisas começam a mudar. Dentro da sua casa, o seu estilo, as redes sociais, o que você posta, o que você fala, as suas condutas. E isso me preocupou por quê? E deu um start assim, há poucos anos. Porque eu tenho que marcar a minha geração. Você, igreja, precisa marcar a sua geração. Desde o menor, crianças que eu estou vendo aqui, até o de cabelo branco. Ah, mas eu já marquei. Mas Deus ainda quer continuar te usando. Você de mais idade. Ah, eu deixo para os mais novos. Negativo. Deus quer te usar também. E às vezes nós se acomodamos, né? As pessoas mais velhas. Você pode diminuir, tirar o pé de fazer algumas coisas na igreja. Mas Deus ainda quer continuar te usando. Isso me preocupou demais, porque eu precisava marcar a minha geração.
E como eu iria marcar a minha geração, se Deus está me dando agora, esse momento, essa geração que eu estou vivendo, o que eu vou fazer? Como eu vou marcar a minha geração com o meu estilo de adoração, o meu estilo de vida? É isso que eu quero que você saia daqui dessa manhã, entendendo que você precisa ainda marcar a sua geração. A gente falamos muito de legado. Você tem deixado o legado através do que o Senhor tem te dado, através do estilo de vida? Você tem marcado a sua geração com isso? Você tem deixado o legado? Eu falo muito isso com o pessoal de Ministério de Louvor. Você tem deixado ou você quer tudo para você? Você acha que você vai viver para o resto da vida? Está na hora, igreja. Nós marcarmos a nossa geração e nós deixarmos o legado disso. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Outras pessoas têm que dar sequência. Essas pessoas precisam marcar a geração dela. Como eu disse, tem muitos hoje, ministérios de louvor, pregadores, marcando a sua geração nos dias de hoje. E você, se você segue algum deles, eles estão marcando a geração deles. Daqui a pouco vai vir outra turma, vai vir outra galera, vai vir outros pastores. Mas se você está aqui, Deus ainda quer te usar para marcar a sua geração. Quantos querem isso aqui? E Deus me deu um start com isso. Eu mudei praticamente muita coisa da minha vida, que eu via que me tirava de ter um estilo de adorador do Senhor. Comecei a buscar mais, procurar mais, me envolver mais ainda do que eu já era envolvido. Com a igreja, com as coisas, com os trabalhos, com acampamentos, enfim, tudo. As referências minhas mudaram. Eu comecei a procurar referências que me levasse a ser marcado pelo Senhor, com um estilo de vida de adorador. Cheguei a fazer, vou falando um pouquinho sobre louvor, cheguei a fazer, até na parte de ministério mesmo, eu cheguei 1 ano e meio fazer cursos com várias pessoas de nome hoje aí. Enfim. E até os dias de hoje, que é agora. Eu era um cara que era improvável ministrar uma palavra. Eu me via um improvável, vivia muito bem aqui, ministrando louvor, como vocês já me viram aqui. Mas isso de estar aqui agora, hoje, ministrando a palavra, é porque eu tenho um estilo de vida de adorador e muito convicto do que Deus falou para mim. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu achando que eu era um improvável de estar ministrando a palavra. Vocês já ouviram falar o pastor Samuel falar isso? Que para ele também, ministrar a palavra, acho que era das últimas coisas da vida para ele. E olha onde ele está hoje. E Deus, Ele quer isso de você também. Assim como Deus falou comigo, Deus deve estar falando com você aí. Já deve ter falado com você. E você às vezes está recusando. Por que você está recusando? Se é Ele que está falando com você. Porque você não tem um estilo de vida no qual o Senhor quer te dar. Você está aqui na terra hoje, igreja, somente para fazer a vontade do Senhor. Por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e verdade até os últimos dias. E eu quero falar agora da segunda pessoa, ligado à Bíblia. Uma pessoa que foi insensível à voz do Senhor. E segundo o coração dele, olha só, tendo uma vida de adorador. Agora eu vou entrar onde a nossa irmã falou ali, rei Davi. Davi
Um cara que cuidava de ovelhas. Talvez você se identifique nisso. Às vezes você não se acha um nada. Esse era Davi, um criador de ovelhas. Todos os dias ia para o pasto. Ele tinha convivência com a sociedade? O que ele fazia? Assentava as ovelhas num pasto. Às vezes você se encontra aí, eu sou um nada. Deixa eu quietinho aqui. Não. Você precisa marcar sua geração. Criador de ovelhas para o seu pai. Vivia no pasto todo dia. Esse era Davi. Uma pessoa sem viver com a sociedade. Aos olhos de muitos, um improvável. Um improvável. Mas Davi, por ter um coração humilde e quebrantado diante do Senhor, Deus fez algo novo na vida dele. Porque ele entendeu que Deus estava falando com ele. E você aqui nessa manhã precisa entender o que Deus está falando com você aqui. E o que você precisa fazer para ter um estilo de vida de adorador. O que Deus fez com ele? Ungiu rei de Israel. Uma pessoa improvável, que não vivia com sociedade, nunca foi visto. E no nada, bum. Deus faz ele rei de Israel. Às vezes nós vemos nas redes sociais, quem que era esse cara aí? Aí você vê uma pessoa humilde. Aí do nada Deus levanta esse cara aí. Levanta essa pessoa, levanta esse ministério de louvor, enfim. E às vezes até nós julgamos, né? Julgamos a vida da pessoa que ela tem, mas não sabe o que ela passou. Não sabe o estilo que ela está vivendo, que ela renunciou muita coisa para estar ali. Que os desafios veio de renúncia. E você, renunciaria muita coisa aí para ter um estilo de vida de adorador? Você mudaria todos os seus perfis da rede social para ter um estilo de vida de adorador? Você pensaria, não vou falar nem duas, uma vez, para não postar algo que você queria postar, às vezes atacando uma pessoa, que é o que a gente vê muito em rede social. Vou dar uma ali para ela entender que é eu que estou falando. É isso? É esse estilo de vida que você quer ter, igreja? Olha Davi, uma pessoa improvável de ser rei. Às vezes você acha improvável de ser um gerente, de ser um dono de uma empresa. E eu, malemar sei ler, diante do Senhor, as coisas acontecem. E eu vivi muito disso já. Renúncias. Renunciei. Depois que eu entendi que eu precisava ter esse estilo de vida, eu entendi, as coisas mudou. Eu quero que nessa manhã você também mude a sua vida, o seu estilo. Deus fez Davi um cara improvável, rei de Israel. E nessa manhã Deus quer te levantar num nível um nível maior. Mas você tem que querer isso. Você precisa entender isso. Que adoração é aquilo que sai do seu coração entendendo, em conhecer e obedecer ao Senhor. Vai ser fácil? Não. Nunca vai ser fácil até os últimos dias. A vinda de Deus está muito próxima, igreja. Mas eu escuto isso há 1000 anos. Sim. Mas você está vendo que está encaixando, que está sendo dito na Bíblia nos dias de hoje. Mais forte ainda. A vinda de Deus está muito próxima.
E Deus, Ele vai continuar procurando os adoradores dele. Você quer isso? Você quer isso para a sua vida, ser um adorador mesmo de verdade? Aquilo que o Senhor quer procurar aqui nessa manhã? Você quer isso? Amém. Vamos ser marcados pelo nosso Senhor nessa manhã. Para que você possa marcar a sua geração, igreja. Se preocupe em marcar a sua geração. Mesmo nos dias de luta. Mesmo nos dias de tribulação, mesmo no que você está enfrentando no seu dia a dia. Vamos marcar a nossa geração. O mundo tem engolido as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, pessoas casadas. Tem engolido. E o diabo sabe que Deus, né, está se preparando para vir. Então ele está aproveitando o máximo de tudo que a gente está vendo aí no mundo. Ele está aproveitando o máximo para te tirar de um estilo de vida de adorador no qual o Senhor quer para você. E eu quero deixar 3 pontos para vocês de reflexão, em cima do que nós lemos aqui. Vamos ao primeiro, que é o que eu estava batendo muito em cima aqui. Adoração não é o que você canta para Deus, e sim a resposta do seu coração em conhecê-lo e obedecê-lo. Que nessa manhã você possa conhecer e obedecer aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. 2. Qual é o estilo de vida que você tem vivido? Eu quero que você reflita essa semana sobre isso. Reflita. 3. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E na sua reflexão, Deus vai cutucar isso em você. Ele quer procurar em você essa adoração genuína, esse estilo de vida como adorador. Não tenha um estilo de vida que o mundo quer que você tenha, tá? Tenha um estilo do que o Senhor quer para você. Tenha um estilo de vida do qual o Senhor quer para você. Você vai ver como é que você vai mudar a chave da sua história aqui na terra. Deus precisa de vocês. Precisa de nós. Para que nós demos sequência nesse estilo de adoração. E novamente digo, nós precisamos marcar a nossa geração. A geração que eu e você está vivendo agora. E que você possa refletir agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero que ao longo dessa semana você reflita sobre isso, sobre esse estilo de vida. Mas eu quero que você comece agora. Domingo é o primeiro dia da semana. Então comece agora a refletir se você tem tido esse estilo de vida no qual o Senhor quer para você. Adoração, adorador. Fecha os seus olhos aí. Reflete. Qual é o estilo de vida que você tem tido até agora?